Oi, meus amores! Dando continuidade ao nosso conteúdo da aula anterior, em que nós vimos os elementos que estruturam as palavras, radical, vogal temática, tema, né, desinências, nós vimos as vogais e as consoantes de ligação, né, e compreendemos para que cada uma delas serve. Agora, o nosso passo adiante é entender como elas se organizam para formar as palavras, por meio de quais processos elas se organizam, né, para poder dar para nós aquilo que a gente conhece como palavra, para poder nos comunicar. Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje é para isso. E nós vamos ver vários processos de formação de palavras. Mas vamos começar especificamente, agora na parte 2, né, do nosso conteúdo, focando os dois principais processos de formação de palavra, que é derivação e composição. Tá bom? Depois que a gente vê derivação e composição, nós vamos ver como funcionam os outros também. Mas, a princípio, a gente vai começar por estes dois, que são os dois mais comuns e mais frequentes dentro da criação das palavras em língua portuguesa. Vamos lá, então. Então, quantos tipos de derivação nós temos dentro de língua portuguesa? Nós vamos ver que nós vamos ter palavras que nascem de outras, porque isso é derivar, né? De maneira prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, tá? Nós vamos ter também a derivação parasintética, a derivação regressiva e a derivação imprópria, tá? Então, são 6 tipos de derivação à nossa disposição, a partir da organização dos elementos mórficos que a gente aprendeu na aula anterior, tá bom? Além da derivação, nós vamos ter 2 tipos de composição, a composição por justaposição e a composição por aglutinação. Vamos passar por cada um destes elementos na nossa aula, tá bom? Nessa parte 2 que a gente vai agora adentrar do nosso conteúdo. Então, eu quero que vocês me acompanhem com bastante atenção, tá? Com relação aos processos de formação das palavras. Além do processo de derivação e de composição, nós vamos ver, né, aqui, ó, o que é abreviação, o que é reduplicação, que também é conhecido como onomatopeia, tá? Nós vamos ver o que é combinação, nós vamos ver o que é intensificação e nós vamos ver o que é hibridismo, tá bom? São outros processos de formação de palavra. Mas hoje o nosso foco é na derivação e na composição, tá? Porque quando a gente pensa na formação das palavras, são os 2 principais movimentos de organização para que a palavra se constitua que acontece na língua, tá bom? Então, vamos à derivação. O que é derivar, gente? É quando um termo deriva, ele nasce de outro que já existe. Então, com relação à palavra, você vai ter uma palavra única, simples ou um radical, ao qual vão se juntar ou prefixos ou sufixos, né, que são os afixos que a gente aprendeu, para que uma palavra nova nasça. E aí vocês vão ter aí uma série de palavras que pertencem a uma mesma família de sentido, uma mesma família semântica, como, por exemplo, ferro, ferreiro, ferrolho, enferrujar, ferrugem, tá? Que são palavras que têm uma mesma base de significação, mas que cada uma delas tem o seu sentido em si, tá bom? Ok? Então, vamos lá. O que seria o primeiro tipo de derivação que a gente tem? Que é a derivação prefixal, né? A derivação prefixal, ela é quando eu pego uma palavra que já existe e agrego essa palavra a um prefixo. Então, eu tenho aqui, ó, necessário. Aí, eu vou criar uma outra palavra, desnecessário. Notaram? Ó, eu tenho contramão. Eu tenho mão, na verdade. Aí, eu junto contra, né? Vai ficar contramão. Eu tenho braço. Aí, eu junto essa palavra a um outro termo, que é ante, um prefixo, antebraço. Eu tenho feliz, e aí eu junto a essa palavra um prefixo, que é infeliz, tá? E assim eu vou criando palavras novas a partir de palavras que já existiam, somando a essa palavra um prefixo. Por isso se chama derivação prefixal, tá?
Vamos à derivação sufixal agora. Se a prefixal é formada pelo radical, pela palavra primitiva mais um sufixo, obviamente que a sufixal é formada pela palavra mais o sufixo, né? Para dar origem a um termo novo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui ciúme, aí eu junto ento, vai ficar ciumento, né? Eu tenho veloz, eu junto mente, vai ficar velozmente. Eu tenho orgulho, eu junto oso, vai ficar orgulhoso. Eu tenho namoro, aí eu junto ico, vai ficar namorico, tá? Perceberam que a derivação sufixal, ela é formada a partir do quê? Da palavra que já existe, mais a soma do sufixo, tá? É muito simples compreender os processos, tá? Vocês vão pegar e vão tirar de letra. Só acompanhar a aula comigo, raciocinando comigo, que vocês vão compreender numa boa, porque é um conteúdo muito simples, tá, gente? Então, vamos lá. Juntando agora, se só com prefixo a derivação prefixal, só com o sufixo a derivação sufixal, quando aparecem os dois na palavra, né, e você tem aí a formulação de uma nova palavra, aí vai ser derivação prefixal e sufixal. Então, você tem uma palavra já derivada com prefixo, igual aqui, ó, infeliz. Ou uma palavra derivada já com sufixo, felizmente, tá vendo? Aí você cria uma terceira, que tem os dois componentes, só que agora unidos, infelizmente. Isso, meus amores, é derivação prefixal e sufixal, numa mesma palavra, tá? Elas aconteceram em momentos distintos e depois elas se uniram para dar origem a um terceiro termo, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Que elas aconteceram em momentos distintos e posteriormente se uniram para dar origem a um novo termo? Porque a gente vai ter essa derivação aqui, ó, que é chamada de derivação parasintética, em que o prefixo e o sufixo, ó, são agregados ao radical da palavra primitiva ao mesmo tempo, juntos. Não existia uma palavra antes com prefixo ou uma palavra antes com o sufixo rodando, circulando, significando. Só existe esse conjunto da obra, em que você põe prefixo e sufixo ao mesmo tempo no radical e aí dá origem a um novo termo. Essa é a derivação parasintética. Ela depende do agregar simultâneo, ao mesmo tempo, do prefixo e do sufixo ao radical para que ela ocorra, tá? Quer testar para ver se é assim mesmo? Pensa comigo. Espairecer. Não existe espairar ou pairecer. Só existe o conjunto da obra. Espairecer. Tá? Ok? É igual aqui. Esquentar. Não existe o esquente, fora o verbo, né? Mas aqui estamos falando do processo, né? Então, perceba, ou, por exemplo, quentar, não na norma culta. Pode ser que em algum momento da coloquialidade isso aconteça, mas não é a norma padrão, que é a que a gente aprende aqui, tá? Para vocês poderem adequar os usos conforme a necessidade de vocês. Então, mesmo que informalmente vocês encontrem alguns termos, na norma culta ele não existe. Ele só vai existir se você agregar prefixo e sufixo ao mesmo tempo à palavra. Aí ela se dá. Isso é derivação parasintética, ó. Entediar. Não existe entédio ou tediar, né? Existe o conjunto da obra. Entediar. Tá? Como, por exemplo, se a gente parar para pensar em um outro termo, como aqui, ó. Vou pôr aqui para vocês. Ah, eu queria que aparecesse em cima. Deixa eu ver se eu subo. Acho que agora dá. Para ficar tudo juntinho, sabe? Ficar melhor para vocês visualizarem. Apodrecer. Ó. Não existe, se eu parar para avaliar, apodre. Nem podrecer, vamos dizer assim. Existe no coloquialismo, mas como eu disse para vocês, estamos vendo a norma culta. No dicionário, vocês não acham pura e simplesmente podrecer como palavra inserida na norma culta, né? Ela tem um valor dentro da informalidade apenas. Então, notem, o que eu tenho? Só o conjunto da obra, quando eu falo tudo. Apodrecer.
Notaram? Isso é derivação parassintética. É colocado junto ao radical no mesmo instante, prefixo e sufixo. Aí eu crio a palavra. A diferença dela para prefixal e sufixal é essa. Aqui você cria na hora. A junção de prefixo e sufixo ao radical ela é simultânea. Na derivação prefixal e sufixal, não. Eu tenho uma palavra com prefixo que já circula e significa, eu tenho uma palavra com sufixo que já circula e significa, as duas se unem e formam a terceira, tá? Eu quero que isso fique bem marcado para que vocês saibam diferenciar e fazer esse traquejo de teste para vocês não terem dificuldade na hora de fazer o exercício, tá bom? Então, vamos agora para a derivação regressiva, tá? O que é a derivação regressiva? Ó, regredir é voltar, não é? Então, é quando a palavra parece que ela volta um pedacinho, ela perde um pedacinho dela para ela dar origem a um novo termo. Então, vamos pensar comigo. Ó, eu tenho aqui botequim, que virou boteco. Perdeu um pedacinho para que a outra palavra nascesse. Eu tenho dispensar. Nasceu dispensa dessa palavra. Então, perceba, perdeu um pedacinho para que a outra palavra nascesse. Eu tenho bandejar, nasceu bandeja. Notaram? Eu tenho remoinhar, né, que é um verbo, nasceu remoinho. Notaram? Então, eu quero que vocês notem, eu tenho, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem usual. Luta, que nasceu do verbo lutar. Perdeu um pedacinho. Então, todas as vezes que a palavra primitiva, ela volta, ela perde, ela regride um pedacinho dela para dar origem a uma nova palavra, nós estamos lidando com derivação regressiva, tá? Aí, nasce aos nossos olhos a derivação imprópria. Ó, o próprio nome já diz, gente. A palavra, ela vai ser colocada num contexto inapropriado para ela. Não é a origem dela, mas ali ela funciona como alguma outra coisa que é necessária. Como assim? Notem, por exemplo, que eu tenho aqui jantar. Jantar é verbo. Mas se eu disser assim, eu deixei para pôr os exemplos para fazer junto com vocês para ficar ainda mais claro. O jantar está na mesa. O que eu fiz com jantar? Eu substantivei. Eu coloquei, ó, um artigo do lado dele e transformei este jantar, que é verbo, em substantivo. Então, eu usei jantar numa posição imprópria. Eu criei a partir dele um novo termo que está em outra classe gramatical para servir a minha demanda comunicativa. A mesma coisa eu vou fazer com andar. O andar é verbo. Mas se eu digo assim, o andar daquele moço é estranho. Note, o andar, o processo de caminhar da pessoa. Perceberam? Aqui eu também peguei o verbo e transformei em substantivo, tá? Então, eu digo assim, o prodígio atingiu todas as metas. Prodígio é aquela pessoa muito boa. Aí eu vou transformar, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar o substantivo em adjetivo. O garoto prodígio tirou 10 em tudo. Notem, garoto, né? Aqui. Eu transformei prodígio, que é substantivo, em adjetivo, porque prodígio agora caracteriza garoto. Notaram? Isso é derivação imprópria. Eu desloco a palavra da sua classe gramatical de origem para ela atender uma demanda em outra classe gramatical, dentro de um contexto textual. Quando eu estou construindo uma frase, um texto, um parágrafo, isso é derivação imprópria. Ela vai ser encontrada em contextos, ela não se dá solta a esmo, tá? Sempre vai ser dentro de um período, de uma frase, de uma oração, tá bom? Ok? Se eu digo assim,
baixo, igual nós temos aqui, ó. Baixo é adjetivo. Fulano é alto ou é baixo? Mas aí eu digo assim, ó. Fale mais baixo. Seu irmão vai acordar. Quem tem irmão pequeno conhece bem essa frase, né? Fale de que modo? Mais baixo. Notem que baixo aqui, eu poderia até tirar o mais, ó. Fale baixo, seu irmão vai acordar. Ó, é o modo como se fala. Então, de adjetivo passou a ser um advérbio que incide sobre um verbo, né? Dando o modo como é que essa ação tem que ser executada. Então, eu quero que vocês percebam isso, que a derivação imprópria se dá em contextos. Ela nunca é solta. Nós vamos encontrar as outras derivações nas palavras pura e simplesmente. Essa aqui não, essa aqui ela depende de um contexto para ela acontecer. Tá bom? Mas é simples de encontrar. Não tem problema nenhum, vocês perceberam, né? Agora vamos para composição. O que é compor? É juntar um termo com outro, né? Então, um artista, quando ele compõe uma obra, ele juntou várias coisas ali e criou uma unidade, né? E quando compõe uma canção, quando constrói assim, compondo um quadro, uma paisagem, seja lá o que for. Não é essa a ideia da composição? Com as palavras também. Eu pego uma palavra que já existe, com outra palavra que já existe, junto e formo uma terceira. É assim que funciona, tá? Então, na composição, gente, a nova palavra vai juntar duas ou mais palavras que já existem, tá? Então, isso é compor. Quero que vocês acompanhem comigo, porque nós temos dois processos de composição, por aglutinação e por justaposição, certo? O que seria por aglutinação? Aglutinar, gente, é fundir-se. Eu não sei se vocês já viram isso em biologia. Em biologia, quando a gente está estudando tipagem sanguínea, tem uma parte da biologia que fala, ó, nossa aula hoje está transdisciplinar, eu estou indo lá na biologia para ensinar português para vocês, que diz o seguinte, que quando você recebe um sangue de um tipo que não é seu, as células sanguíneas, que eu não vou lembrar o nome agora, elas, se não me engano são os glóbulos, elas se fundem, elas aglutinam, é como se elas se fundissem umas com as outras. Né? Isso acontece com as glândulas, com os glóbulos, certo? Aqui a palavra também vai sofrer desse processo. Ela vai se fundir a outra, de modo que você vai conseguir perceber que nessa fusão alguma coisa de uma delas se perdeu, porque elas se tornam uma unidade só. Então, como assim? O que é isso, professora? Por que a senhora foi lá na biologia para tentar me fazer entender esse processo? Porque você tem aqui, ó, vem comigo. Água ardente. Aí você junta água ardente. Vocês notaram que um A sumiu? Ó, eu tenho A e tenho A. Aqui só tem. Então, fundiu-se e perdeu um pedacinho, tá? Eu tenho em boa hora, que virou para nós embora. Note, ó, essa parte aqui foi embora. Perceberam? Planalto é plano alto, mas na hora de fazer a composição da palavra, algo se perdeu e ela se fundiu. Vinagre é vinho acre, né? Notem, algo se perdeu. E ainda houve uma mudança fonético-fonológica aqui, né? Que do C foi para o G. Então, o processo de aglutinação é esse. A palavra se junta com a outra e há uma fusão. Elas se entrelaçam, se entretecem, a perda de alguma coisa nesse processo, tá? De uma dessas palavras. Agora, a composição por justaposição, ela é mais tranquila. Porque o que é estar justaposto? É estar lado a lado. Então, as palavras que vão compor o novo termo, elas ficam lado a lado. Elas não perdem nada, elas apenas se somam. Perceba, arco-íris, beija-flor, guarda-chuva, e nem necessariamente você tem que pensar assim, que tem hífen. Não, não é isso, tá?
Por quê? Porque vão ter palavras compostas por justaposição que são inteiriças, ó. Olha aqui, ó. Girassol. Notaram? Girassol, gira mais sol. Além de unir um termo no outro de maneira justaposta, o que aconteceu? Ainda ganhou mais um S. Então, aqui não há perdas, só ganhos. Tá? Seja de um hífen, seja de uma consoante de ligação. Que isso aqui é aquilo que a gente aprendeu lá na primeira aula, que é a consoante de ligação. Ela ajuda no fluxo da pronúncia. Para não ficar girasol, o que aconteceu? Entrou mais um termo, mais uma letrinha em uma consoante para criar o dígrafo e dar a fonética e a fonologia necessária desse termo. Tá bom? Paraquedas, passatempo, pontapé, a mesma coisa. Então, são palavras justapostas. Eu vou parar por aqui para vocês ficarem com esses dois conceitos. Tá? Já deu aí 20 minutinhos de aula, vocês perceberam que eu não estou fazendo aulas muito longas. Para quê? Para que o fluxo da explicação seja contínuo, sem quebra de raciocínio e curto para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, tanto da primeira aula quanto da segunda, vai lá na postagem do material. Vocês notam que eu sempre faço a postagem separado, né? Aula 1, aula 2, dentro daquele tópico da semana. Deixa sua dúvida escrita nos comentários. Professora, eu não entendi direito, vamos supor, o que é derivação prefixal? A senhora pode me dar mais um exemplo? No nosso horário de aula, no nosso dia de aula, eu vou pegar aquela dúvida sua. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou te responder lá embaixo, e aí aquilo que é dúvida sua pode ser que seja dúvida de outro coleguinha. Ele vai ler também e ele vai conseguir sanar a dúvida dele. Igual quando eu explico para você dentro da sala de aula, que você me pergunta e eu respondo, às vezes a dúvida não é só sua, ela também é do seu colega. E acontece que eu consigo atender a sua demanda e a dele que não perguntou, tá? Então, sempre deixa a sua dúvida lá. Tá mastigado, tá sequenciado, tá curtinho, tá organizado, mas ainda assim, se precisar de deixar a dúvida lá, por isso que eu sempre coloco quando eu posto, gente, caso tenha dúvida, coloque sua dúvida nos comentários. Por quê? Porque aí eu vou olhar e vou tirar sua dúvida para você, tá bom? Vou te responder lá. Tudo bem? Ou se forem muitas dúvidas e ficar assim bastante coisa para acertar, o que eu posso fazer? Mais uma aula, mas aí uma aula que pega o mesmo conteúdo e destrincha e tira todas as dúvidas que vocês me trouxerem, entendeu? Ampliando aí a percepção de vocês para a gente poder dar um passo adiante. Nós precisamos que vocês acessem esse material e que vocês aproveitem a chance de que ele está gravado, que vocês podem assistir 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes se vocês quiserem, tá? E deixar para nós o que vocês têm dúvida. Por quê? Porque em horário de aula, eu postei uma aula de 20 minutos, de 25 minutos, de meia hora, postei. Mas eu tô ali para você naquele horário, como se a gente estivesse junto na nossa aula presencial, tá bom? Então aproveita, já tira suas dúvidas, já pergunta alguma coisa que você tá assim sem saber como proceder, até da organização de um exercício, de uma atividade, qualquer coisa do gênero. Nós estamos ali para vocês, tá? Todos nós professores. E se muitas vezes você não consegue ter a sua demanda atendida na hora, espera um pouquinho que ela já vem, porque às vezes a gente está atendendo outro colega, tá bom? E assim a gente vai conseguindo lapidar as arestas e sair desse processo aprendendo alguma coisa, né? Levando alguma coisa de bom, porque não é a mesma coisa da presencial? Não é, mas há suas possibilidades. E a gente tem que aproveitar a vantagem de que está tudo gravado e tudo à disposição de vocês, tá? Mesmo que vocês não assistam no horário da aula, ficou em dúvida, deixa registrado lá. A hora que eu entrar no dia e no horário da nossa aula, tá lá, eu tiro a dúvida para você e te ajudo, deixo lá registrado para você também, tá bom? Ok? Não se esqueçam de responder sempre as chamadas, de fazer as atividades. Aproveitem que agora tem aí vários brindes, né? Vocês viram que a nossa gestão angariou várias coisas para sortear entre vocês. Bacana essa iniciativa para incentivar todos vocês, né?
Então, a gente quer, do fundo do coração, gente, que tudo dê certo e que a gente saia fortalecido de todo esse processo, tá? Todos nós, e com saúde, que é o mais importante diante de tudo isso que está acontecendo com o nosso país e que acontece com o mundo, frente aí a esse vírus, né? Essa coisa terrível que nos aconteceu. Então, estamos com vocês e esperamos que vocês estejam conosco, porque a gente está trabalhando muito para que isso aconteça. Um cheiro, fiquem com Deus, tá bom? Próxima aula, então vocês vão ver, ó, outros processos de formação de palavras, para poder a gente fechar esse conteúdo. E aí, o que eu vou fazer depois da próxima aula? Eu vou marcar já a nossa primeira APC. Nós vamos trabalhar com 3, né, esse bimestre, então já vai ser a primeira, reunindo todos esses conhecimentos, desde lá da aula do fonema até a nossa próxima aula, que eu ainda vou explicar. Já estou adiantando para vocês ficarem por dentro, tá bom? Aproveitando aí esse tempinho final para a gente já dar uma orientada em vocês, tá? Beijão, fica com Deus.